Estou muito assim radiante aquilo que Deus tem feito em nossas vidas como igreja. Nessa semana agora, nesse fim de semana, eu fui a Orlando, numa conferência com a esposa maravilhosa que o Senhor me deu, né? E com 2 discípulos, o Rogério mais o Juan, foi tremendo, irmãos, uma bênção, poder de Deus, né? E eu creio que Deus ele tem algo tremendo para ministrar no seu coração hoje. Então é interessante que nós estamos na nossa campanha de 21 dias de oração e jejum. E Deus deu-nos a direção de nós estarmos lendo os milagres de Jesus, não é? Nesse período. E eu falei para os irmãos, olha, nesse período vamos estar voltando, né, assim, para estar ministrando um na vida do outro, para que Deus venha nos usar, não é? Porque Deus, a visão da igreja, irmãos, a nossa visão aqui é que cada crente, cada irmão aqui, seja um ministro, amém? Cada crente é um ministro. O que é ministro? Eu sei que a palavra ministro, muitas vezes, você pode pensar, né, em relação à política, né, porque é muito próximo. Mas nós poderíamos dizer, cada crente um sacerdote, porque é isso que a palavra também de Deus nos diz. O que é sacerdote? Sacerdote é aquele que está, né, diante de Deus para abençoar a vida da pessoa que está do lado, né, aquele que está intermediando entre Deus e o homem. Então, nós somos essa nação de sacerdotes e reis que a palavra de Deus nos diz. Então, quando nós dizemos cada crente é um ministro, quer dizer o quê? Quer dizer que eu e você, nós podemos ministrar um na vida do outro, né? Então não existe título. Eu falo para os irmãos, todas as vezes, né, que eu vou visitar uma célula dos irmãos, eu vou ali como ovelha também para receber, mesmo tendo o título de pastor. Por quê? Porque eu creio que na multiplicidade, não é assim, que a maneira que Deus age no nosso meio, nós precisamos de ter um coração humilde, de entender que Deus usa a vida de todos nós, não é? Então eu chego ali na célula, o irmão está ministrando, eu estou recebendo. E é tão interessante que eles me influenciam, não é? Até para ministrar na igreja aquilo que eles ministraram ali na célula. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos deu espírito de sabedoria e de revelação. E todos nós temos a capacidade de receber de Deus, irmãos. Eu, às vezes, fico observando algumas atitudes de algumas pessoas que eles querem receber só de algumas pessoas, não de todos. Quer receber só alguém que tem um grande conhecimento ou algum título, mas eu quero dizer para você que Deus ele fala conosco até com a pedra. Deus, hoje, no caminho da igreja, Deus falou comigo através do semáforo. Mas o semáforo não tem boca, mas mesmo assim ele fala com a gente. Deus ele pode usar algum meio para falar com você. Não é porque eu estava pegando o semáforo tudo verde, falei, olha, hoje a unção está grande, não é porque nada está me impedindo. Não é? Ou seja, Deus está abrindo o caminho. Amém. Mas na hora que eu fui passar, que eu pensei nisso, amarelou. Falei, opa, atenção. No próximo semáforo na ponte, vermelho. Falei, pare. O que quer dizer isso, irmãos? Nem tudo na nossa vida você tem que avançar. Muitas vezes você tem que avançar, mas com atenção, porque senão você pode se envolver em um acidente. E algumas vezes, mas por que isso? Porque o limite que Deus coloca na nossa vida é para a nossa própria proteção. Imagina você, lá no 50º andar de um grande prédio, lá no topo, né? E de repente vamos brincar de como que chama? Pique-pega? Não, pique-pega, como que chama aquilo, né? Pique-pega, né? Correr atrás um do outro. Mas imagine que lá no topo não tem parede nenhuma. Isso só de pensar já dá gastura, não é verdade? Mas no momento que é levantada uma parede ao redor daquilo ali, você vai já correr com tranquilidade e paz. Por quê? Porque a parede, ela vai te trazer uma certa segurança e proteção. Por isso que Deus, muitas vezes, ele coloca limite nas nossas vidas. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Você tem que estar aberto, irmãos.
O próprio Salomão, que Deus deu a ele sabedoria, Deus falou com ele através das formigas. Mas como assim, pastor? Ele falou, ó preguiçoso, vai ter com as formigas. Observe as formigas, que elas trabalham durante o verão e acumulam para que elas não venham padecer no inverno. Você está entendendo? Então nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que Deus quer falar conosco. E Deus ele vai falar com você, né? Através da sua palavra. Então, voltando aqui, na nossa campanha de oração, Deus nos deu essa direção, está lendo, né, os milagres de Jesus. E eu falei para os irmãos, observe como que as pessoas obteram o seu milagre, como que eles alcançaram a cura. E o que você acha que aconteceu, irmãos? Assim que eu cheguei na conferência, que eu coloquei o pé lá, a primeira palavra que o pastor estava ministrando foi justamente o que a gente está lendo nesses dias, e é justamente o que eu quero compartilhar com vocês. Porque ele estava falando a condição para receber o milagre, não é? Foi um versículo. Aí ontem à noite eu conversei com o Rogério, e ele falou, pastor, Deus também deu as músicas para mim, quando eu cheguei lá. Então a gente vê uma interação do Espírito Santo. O Tiago pegou e falou, pastor, nós ministramos a ceia na célula, né? E hoje é bom para a gente orar por cura. Eu falei, Tiago, Deus já falou comigo, então isso é uma confirmação, né? E eu creio, irmãos, que ali na célula é um ambiente onde nós precisamos de quebrar essa mente religiosa. Por que eu falei para os irmãos ministrarem a ceia na célula? Porque a igreja primitiva ela tomava a ceia todos os dias. A igreja primitiva, eles se reuniam um nas casas dos outros e partiam o pão. Apesar que hoje a ceia é só um copinho, um cálicezinho, um pedacinho de pão. Mas naquela época eles comiam, era comida de verdade mesmo. Isso que era a ceia. Os irmãos estão entendendo? Mas hoje nós fazemos isso de uma forma, vamos dizer assim, prática, como um mandamento que o Senhor Jesus nos deu ordenança para fazermos a ceia. Amém, irmãos? Mas a ceia, ela tem um objetivo, né? A ceia, ela tem o objetivo de nós entendermos que Jesus ele morreu pelos nossos pecados, nos perdoando, lavando-nos, né? E nos dando uma nova vida. E a ceia aponta para a volta do Senhor Jesus Cristo. Entender que a nossa fé cristã, ela não encerra na cruz, pelo contrário, ela começa na cruz. Amém? A sua vida com Deus, ela começa na cruz. É pela porta estreita, é a cruz que você entra para andar no caminho estreito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmão, se deixar, acho que eu vou esquecer meu sermão aqui e já vou direto. Né? Porque, às vezes, até melhor. A gente estava na reunião de pastores lá na conferência, e o pastor falou o seguinte, é o seguinte, muitas vezes, você que é pastor, muitas vezes você tem crise, às vezes, de ministrar no domingo. A Bíblia tem vários livros, tem vários versículos, mas às vezes você não acha uma palavra dentro da Bíblia para ministrar. Parece que some tudo, não é? Aí ele falou assim, às vezes a gente tem que ir desarmado para o culto. Não que isso seja uma regra. Chegue lá e deixe o Espírito Santo de Deus agir. E é verdade, irmãos. Nós temos de dar liberdade para o Espírito Santo de Deus agir, não é? Por quê? Porque a gente tem aquela questão da liturgia, daquela questão religiosa. Por isso, né, que essa questão da ceia na célula, que eu falei para os irmãos ministrar, irmãos, às vezes tem alguém que é religioso, pode ficar ali constrangido. Nossa, a ceia em casa. Mas espera aí, é porque não tem revelação o que é a igreja. O que é a igreja? Igreja é o prédio? Igreja não é o prédio, irmão. Isso aqui, da mesma forma que pode ser igreja, amanhã pode virar um terreiro de macumba. Igreja somos nós. Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus ele habita em templos feitos por mãos eternas, que é o próprio Deus. Ele que te fez. E Ele colocou o Espírito dele dentro de você. Igreja é onde você chega, irmãos.
É tão interessante que igreja pode ser até no meio do inferno, né? Você chega no inferno, se você colocou o pé ali, a luz de Deus vai resplandecer e pôr todo demônio para correr. Amém? Por quê? Porque a luz de Deus que há em nós tem poder. Amém? Para transformar. Amém? Para transformar vidas, transformar o cenário, situação que estão ao nosso redor. Amém, queridos? Você crê que Deus tem uma palavra de Deus para a sua vida nesse dia? Olha, não venha ao culto simplesmente porque você tem de vir ao culto. Mas vem porque você marcou um encontro com o Senhor e também com os irmãos para nós estarmos aqui juntos. Eu estava aqui, sentado aqui, muitas vezes nós somos muito introspectivos, voltados para nós mesmos, e às vezes a gente perde o mover de Deus, sabia? A gente tem que olhar sempre para Deus, olhar para Jesus, porque se você olhar para você, você acaba pecando e perde o mover do que está acontecendo ao seu redor. Às vezes, então, agora eu vou abrir os olhos, vou acompanhar, então, a música aqui, né, na tela. Porque se você fecha os olhos, às vezes você vai ficar lembrando de coisas que começa a ficar com raiva. Então, você tem que colocar os seus olhos em Jesus. Coloque os seus olhos em Deus. Amém? E Deus, Ele vai mudar, não é, o seu cenário, né, o cenário da sua vida, no momento que você colocar os olhos fixos nele. Amém? Coloque os olhos em Jesus. Aleluia. Você crê que Deus vai falar com você nesta manhã? Deixa eu dizer, Deus já está falando com você. Amém? Deus já está falando. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos começar então aqui, irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu me focar aqui. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Marcos 2, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia, Senhor. Irmãos, eu ia falar algo, eu sabia que eu estava esquecendo de algo. Eu estava sentado aqui, Deus falou comigo, né? Muitas vezes a gente fica muito atrás de conhecimento da palavra de Deus. E quando você fica preso, né? Deus me deu uma frase assim: conhecimento da palavra de Deus sem transformação é religião. Conhecimento da palavra de Deus sem transformação é religião. Por quê, irmãos? Nós precisamos de receber a palavra de Deus com fé. Amém? Quando nós recebemos a palavra de Deus com fé, ela tem poder de nos transformar. Amém? Então, abra o seu coração nessa manhã para a palavra de Deus, para ela te transformar. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Amém? Diga para o seu vizinho, a palavra de Deus é viva. E ela também corta. Ela corta mais do que uma espada de 2 gumes. Ela também penetra. A palavra de Deus diz que ela penetra no mais íntimo do nosso ser, ao ponto de separar juntas e medulas, ao ponto de também separar. E muita gente, às vezes, não tem o conhecimento, pensa que alma e espírito é a mesma coisa. Mas a Bíblia diz que não é. Amém? Então, a palavra de Deus, ela tem poder de penetrar no mais íntimo do nosso ser. Aleluia, irmãos. Vamos fazer, então, a leitura a partir do capítulo 2. Aliás, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado,
no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão... Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, porque fala ele deste modo: isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e... Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos a darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Amém, queridos? Glória a Deus. Então veja bem, Jesus, você vai ver isso também lá no livro de Mateus, se você estiver lendo, né, de uma forma cronológica, vamos dizer assim, da Bíblia, dos livros, né, do Novo Testamento. Lá no capítulo 9 de Mateus também tem essa história aqui, sabe que aqui ela está de uma forma mais completa, né? E a gente percebe, irmãos, que há certas condições, certos princípios que nós precisamos de observar na palavra de Deus para nós recebermos, né, milagres, curas da parte de Deus. Amém? E a gente sabe que aquele paralítico, ele tinha uma deficiência, ele era dependente, né? Obrigado, Paulo. Ele era dependente, né? Ele não podia se locomover por conta própria, ele precisava que alguém o ajudasse, né? Eu sei que muitas vezes existem pessoas que estão de uma forma, né, paralítica na sua vida espiritual. Deus, ele quer que eu e você tenhamos as nossas próprias experiências, não é? E com isso, às vezes há necessidade de nós ajudarmos o irmão, carregar as cargas uns dos outros. Mas deixa eu te dizer, a guerra que você tem, eu não posso lutá-la. Deus deu guerra, né? Ou seja, Deus tem nos dado prova para cada um de nós individualmente. Eu posso te ajudar para que a sua fé seja fortalecida, mas você precisa de ter sua guerra pessoal. Todos nós precisamos de orar diante de Deus. Porque a oração nada mais, nada menos é nós termos comunhão, falar com Deus. Mas tem pessoa que tem preguiça. Tem pessoas que têm preguiça, e muitas vezes também por falta de revelação. Né? Às vezes, pelo fato de nós termos vindo de um meio qual nós ainda vivemos, né, vamos dizer assim, de uma forma religiosa, voltado para o sacerdócio da velha aliança, você precisa de depender de alguém, né, para você ter comunhão com Deus. O que foi, Rafaela? O que você está tomando aí? Ah, ainda bem, né? Mas deixa eu te dizer algo, amados. A maneira que você se relaciona com Deus, a maneira que você conhece a Deus, vai, às vezes, abrir as portas para que você avance em Deus, ou, muitas vezes, pode te segurar na sua, vamos dizer assim, na sua vida espiritual. Por exemplo, hoje nós estamos debaixo de uma nova aliança. O que é essa nova aliança? Você tem que entender
que muitas vezes nós pegamos alguns contextos bíblicos do Velho Testamento e nós queremos colocar em prática no Novo e não funciona. A questão do sacerdote. Antes, não era todos que poderiam entrar diante de Deus, somente os levitas. Eles eram santos, consagrados, separados para um propósito em servir a Deus. Mas hoje, no momento em que Jesus foi crucificado na cruz do Calvário ali, a Bíblia diz, assim que Jesus foi morto, aconteceu algo sobrenatural, irmãos. Lá no Santo dos Santos tinha um véu. Sabe que esse véu não é um véu, esses que as mulheres colocam na cabeça. Eram camadas, né, vamos dizer, de pele, de animais. E não era tão fino, era bem grosso. Mas a Bíblia diz, no momento que Jesus morreu, o véu se rasgou de cima a baixo. E onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, de uma certa forma aquilo trouxe um horror. Por quê? Porque aquilo ali era uma maneira era um lugar santo, que ninguém podia entrar, ninguém podia tocar. Mas a Bíblia diz que o véu foi rasgado. Mas por que o véu foi rasgado? Aquilo ali está apontando para o corpo de Jesus Cristo. O véu foi rasgado, o corpo de Cristo. Para quê? Porque dentro de Jesus, vamos dizer, nós entramos no Santo dos Santos. Você entra diante de Deus, o véu foi rompido, foi rasgado, porque Ele disse, olha, eu vou destruir, está vendo esse templo aqui? Os discípulos admiraram, falaram, mestre, que grande construção é essa? Pois é, não vai ficar pedra sobre pedra, porque olha é o seguinte, eu já falei para vocês, isso aqui eu vou derrubar, eu vou reconstruir isso em 3 dias. E os religiosos falaram, o que é isso? Levou aí 50 e tantos anos para construir esse lugar, como que você vai derrubar em 3 dias e reedificá-lo? Mas o que ele está falando? Está falando do tempo do seu corpo. E quando você crê em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós fazemos parte do corpo dele. Os irmãos estão entendendo? Que você faz parte do corpo de Cristo. Hoje você tem acesso ao corpo porque você está nele. Você está ligado nele. Você faz parte do corpo. Sabe, irmãos, ninguém pode tocar em você, tocou em Cristo. Você agora é a menina dos olhos de Deus. E quem vai tocar na menina dos olhos de Deus? Ninguém. Sabe? Por quê? Porque Deus, Ele te ama. Ele te guarda, Ele te preserva. Sabe, por isso que nós precisamos de ter uma mentalidade correta, que hoje nós estamos debaixo da nova aliança. E muitas vezes a gente gosta de ser aquele evangelista terrorista, né? Aí pega e abre lá Deuteronômio 28. Aí começa a falar das bênçãos. Oh, aleluia! Aí começa a ler as maldições, aí o negócio começa a ficar feio. Aí a pessoa começa a falar, gente, agora a maldição vai chegar na minha casa. Agora o trem vai ficar feio, porque eu não dou conta de cumprir tudo isso aí, não. Mas você tem que entender o seguinte, que através de Cristo Jesus, Ele removeu toda a maldição, amados. Existe algo que Deus não possa perdoar? Deixa eu dizer. Deus, o que Jesus fez por mim e por você não tem nada grande demais, nem feio demais, suficiente que Ele não possa perdoar, porque Ele levou as nossas maldições, Ele se fez maldição em nosso lugar. Você está entendendo? Agora, você pode dizer que algum crente pode se tornar uma maldição, biblicamente falando? Não pode, irmãos. Que aquilo que Deus abençoou, acabou. Acabou. No momento que você se tornou justo diante de Deus, acabou. Porque a sua justiça, o seu perdão, não depende de você, depende de Deus. O perdão nós recebemos através de Jesus, a justiça nós recebemos de Jesus. Amém?
A justiça nós recebemos através de Deus. É Ele quem fez por nós. É Ele que fez a justiça ali na cruz do Calvário. Por isso que você tem de olhar, né, para Cristo. Amém, amados? Então, eu vou colocar aqui 3 pontos. Primeiro, as condições para nós recebermos curas ou milagres, né? A primeira condição, qual que é essa condição que nós precisamos de ter para receber curas e milagres? Primeiro, fé. A fé em Deus, a fé correta, né? Primeira coisa, para você se relacionar com Deus, você tem que ter fé. Primeiro princípio. Tem como alguém se relacionar com Deus se não tiver fé? Você quer agradar a Deus, você tem que ter fé. Fé naquilo que Ele fez, a obra que Ele realizou, não é? E a fé, irmãos, não depende também de você, deixa eu dizer algo. A fé não depende, eu vou me esforçar para ter fé. Mas a fé é algo que você não esforça para ter. A fé é um dom que Deus já te deu. A fé ela só precisa de ser exercitada. Né? Eu vi uma ilustração tão interessante, eu já fiz isso aqui antes, mas o pastor Reinhardt, ele estava ministrando na conferência e ele falou assim, muitas vezes nós cristãos temos uma atitude muito errônea. Né? Aí ele pegou uma nota de $100, eu não tenho, irmão, senão eu ia fazer com você. Né? Mas ele pegou uma nota de $100 como se fosse algo que você desejasse da parte de Deus. Né? Alguém tem alguma nota de $100 aí? Hã? Olha aí, empresta aí, Wilson. Obrigado pela oferta, irmão. Imagina que eu sou Deus. Isso aqui é algo que você deseja. Aí, vem aqui, pastora. Vem cá. Segura aqui. Não faz de conta que a pastora é Deus. E eu sou um crente. Amém? Fica assim, estendido para mim. Aí, eu estou aqui, ô Senhor, me dá minha bênção, ô Pai, eu quero a minha bênção, abra as portas, Senhor, me abençoa, ó Deus, me abençoa. Deus fica olhando, olha para a nota. O que eu preciso fazer para obter isso aqui? Ô Senhor, me dá a minha bênção, ô Pai, traz a minha bênção. Eu vou receber? A bênção está aqui, meu filho, pega. Então, o que eu preciso fazer? Simplesmente de receber. Irmãos, é tão simples assim. Wilson, obrigado. Né? Eu vou te devolver, eu vou semear de volta na sua vida, irmão. Então, qual que é o problema? É a falta de fé. Você pede, Deus está ali, já está pronto. Você só precisa simplesmente de receber. Tomar posse. Deus já te deu. Olha só para você ver que muitas vezes nós fazemos e temos atitude errada, fazemos orações erradas e temos atitudes erradas. Oh, Deus me abençoa. Oh, Deus me abençoa. Aí Deus vai falar, mas espera aí, assim, de novo? Na palavra de Deus diz que eu já te abençoei. Né? Não, em Cristo Jesus Ele já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então essa palavra tem abençoado é passado, presente ou futuro? Passado. Já nos tem abençoado. Ele já nos abençoou. Né? Então Ele já nos abençoou. É algo que não vai acontecer, é algo que já aconteceu. Você está entendendo? Então, quando você chega diante de Deus, se você tem uma mente correta, por isso que lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz para nós renovarmos a nossa mente. Para que você precisa renovar a sua mente?
para você desfrutar das coisas de Deus, para que recebeis, não é? Vamos lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Para quê? Para que experimenteis, ou seja, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você não renova sua mente, você não vai receber de Deus. Se você não tem uma mente renovada, uma mente alinhada, né, com a palavra de Deus de uma forma correta, os seus pensamentos podem se tornar um obstáculo para você receber da parte de Deus. É necessário nós termos uma mente renovada. Se você não tiver uma mente correta, você não vai receber da parte de Deus. Irmão, você tem que entender algo. Tudo que você recebe de Deus não depende de você. Porque Ele já te deu, não por aquilo que você venha fazer, mas é pela graça. É pela graça. Você vive pela graça. O seu trabalho é pela graça. Tudo é pela graça. A sua salvação é pela graça. Não depende do seu esforço. Você está entendendo? E no momento que você acha que merece, você perde. Sabe? Então, tudo é pela graça, irmãos. É a maneira que você tem que aproximar diante de Deus. Né? Deus, Ele faz algo assim que eu observei. O Juninho fez uma ilustração um dia que achei muito interessante. Até na questão da oferta, é a graça de Deus sobre a sua vida. Ele pegou aqui, ele fez uma ilustração, tipo assim, é dia do meu aniversário. Sabe que meu filho quer dar um presente para mim, mas ele é pequeno, não trabalha, não tem dinheiro. Mas eu dou o dinheiro para ele, ele vai lá, compra o presente e me entrega. Quem comprou o presente? Foi o filho ou foi o pai? Mas o filho, na cabeça do filho, pensa que é ele que comprou. Mas, na verdade, quem que deu? É graça, irmãos. É isso que acontece comigo e com você. Você acha que foi através do seu esforço? Não. A saúde que você tem, não é porque você toma a Centurion aí, não. Não é porque você toma Vitaçai, vitamina dos campeões, não. Você lembra até o Pelé fazendo essa propaganda, fala a verdade. Mas é Deus que te dá saúde, amados. É Deus que te dá força. É Ele que te restaura. É Ele que te dá vida. Então, a maneira correta, né? A primeira condição, nós precisamos de ter fé. Para nós recebermos da parte de Deus, nós temos que ter uma mente renovada, alinhada, para recebermos, né, aquilo que Deus tem para nós, né? Para experimentarmos qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Abra aí também sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, a partir do versículo 5. Porque a maneira de trazer a alegria ao coração de Deus é quando nós cheguemos, né, diante dele com fé. Você quer alegrar o coração de Deus, irmã Romilda? Não tenha dúvida. Não duvide. Não seja ansiosa, mas seja simples, tenha paz no seu coração, né? Que Ele vai te receber, né? Tenha fé. Aqui diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 5 e 6, diz assim: pela fé Enoque foi arrebatado. Então o arrebatamento é pela fé, irmãos, não depende do seu esforço, não. De modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Agora, como que ele agradou a Deus? A resposta está no versículo seguinte.
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. Então veja bem, Enoque agradou a Deus? Como que ele agradou a Deus? Pela fé, porque ele creu. Então você quer agradar a Deus? Tigerson quer agradar a Deus? Tenha fé. Amém? Então tenha fé. A fé, ela é o firme fundamento daquilo que você não vê. É convicção de fatos que se espera. Você tem convicção que você está esperando, você tem certeza absoluta, né? Não estou falando de uma fé natural. Eu sei que se eu perguntar para você, você está sentado numa cadeira, você tem fé para isso, você vai dizer, eu tenho. Mas isso é uma fé natural. Agora eu quero ver você não olhar nada ao seu redor e falar, tem uma cadeira aqui, eu vou sentar. E Deus vai me segurar. É você dar um passo no precipício e crer que Deus vai sustentar os seus pés. Isso é fé. Fé é você estar no barco ali e o vento está soprando ao ponto de afundar o barco e Deus te chamar, dê um passo para fora e começar a caminhar sobre as águas. Isso é fé. Mas a fé, ela só acontece quando nós olhamos para Jesus. Aí, quando você tira os olhos de Jesus, você afunda. Por quê? Porque sempre a circunstância ela vai fazer você trazer dúvida e perder a fé. Então você não pode ficar fixo olhando para os problemas, você tem que olhar para Deus. Você quer que seus problemas sejam resolvidos? Então olhe para Deus. Olhe para aquele que tem o poder de mudar a sua história. Porque se você focar no problema, o problema vai te vencer. O problema vai te envolver e você vai perder a fé. Mas deixa eu te dizer algo, para concluir esse primeiro ponto aqui. A fé, ela é atuante. A fé é atuante. Nós temos de ter atitudes diante da circunstância. Deixa eu te dizer algo. Todos nós temos adversidade, irmãos. Talvez se você olha para alguém e está rindo o tempo todo, mas ela tem luta. Tem alguém aqui que não tem luta? Se não tiver, deve que nasceu asinha aí, porque virou anjo, porque todos nós temos luta. Não é verdade? Todos nós temos problemas, talvez não é com você, é com o filho, ou com o marido, ou com o patrão, com alguma forma você tem, de alguma forma você tem luta na sua vida. A grande questão é, como que você vai vencer? Como que você vai conseguir vencer? Você tem de ter fé, mas a fé ela é atuante. O cenário só vai mudar se nós tivermos uma postura, não é, de atitude, de querer resolver. Não é? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava doente, estava ou não estava? Se ela tivesse ficado na casa dela naquele dia que ela foi curada, ela receberia a cura? Mas ela teve uma atitude de fé, teve ou não teve? Ela saiu da casa dela, ela ouviu dizer que Jesus ia passar naquele lugar, e ela chegou ali, ela teve um empecilho que eram as pessoas, e ela disse, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus. A Bíblia diz que ela tocou na orla, tocou ali na aba das vestes de Jesus. Por quê? Porque aquela mulher, ela saiu igual o menino no meio da multidão. A menina, ele vai entrando por baixo assim, chegou um momento que ela chegou em Jesus. E ela tocou em Jesus. A diferença dos demais que estavam ao redor de Jesus, que ela teve uma atitude de fé. Não quer dizer que aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus não tinham necessidade. Com certeza tinham. Sabe que eles não tinham a atitude de fé. Elas tinham uma fé, mas uma fé, a fé dos discípulos que estavam no barco e não andou sobre as águas. Eles viram Pedro andar, mas não tiveram coragem de andar. Entendeu? Você tem a fé de Pedro ou a fé dos discípulos que estavam dentro do barco? Essa que é a grande questão.
Porque Jesus disse, Pedro falou, mestre, és tu? Ele falou, sou eu, Pedro. Então ele falou, então permita-me ter contigo. Ele falou, então eu vou. E ele foi. Então no momento que ele deu aquele passo de fé, Jesus falou, vou mostrar para ele. Isso é um dom de Deus. Isso alegra o meu coração. Isso alegra o meu coração, porque ele teve fé. Ele colocou os pés nas águas. Irmãos, aqueles irmãos que estavam lá dentro lá do barco lá, eles estavam temerosos com aquela situação. Mas depois acho que eles começaram a ter ciúme. Falou, nossa, só Pedro que andou nas águas. Ele falou, a próxima oportunidade eu não vou perder. E é assim que funciona. Às vezes você está em um lugar, Deus está movendo, Deus está agindo, Deus está curando, mas você fica olhando para o seu vizinho. E você não tem atitude, porque você está olhando a circunstância. Você não está olhando para Jesus. Jesus, ele quer tocar na sua vida aqui hoje. Depois da ministração da palavra, nós vamos orar por você. Se você entrou aqui com pouca fé, você vai sair daqui com muita fé. Transbordando de fé. Tamanha fé que você vai repartir essa fé com as outras pessoas. Se você entrou aqui doente, você vai sair daqui sadio. Com tanta saúde que você vai vender saúde para outras pessoas também. Você vai dar. Amém, irmãos? Se você entrou aqui incrédulo, você vai sair daqui crente. Se você entrou aqui incrédulo, você vai sair daqui crente hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque esse ambiente é um ambiente de fé. Toda e qualquer incredulidade do inferno já foi quebrada no nome de Jesus. Toda dúvida já caiu por terra agora no nome de Jesus, porque o Espírito do Grande está aqui. O Espírito do Todo-Poderoso está aqui nesse lugar. Todo espírito que se opõe à fé já está derrotado em nome de Jesus. O forte está aqui. E deixa eu dizer, o forte está dentro de você. O forte, diga assim, o forte. O Deus poderoso está dentro de mim. Maior é aquele que vive em mim do que aquele que está no mundo. Eu sou vencedor em Cristo Jesus. O Senhor já me deu a vitória. Eu creio nisso. Eu creio. Irmão, você já está começando a descer do barco. Já está começando a colocar os pés nas águas. Isso é fé. Isso é fé, irmã. Aleluia. É tão interessante que quando Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue, primeiramente Jesus tinha recebido um convite. Jairo, o chefe da sinagoga, falou, olha, minha filha está doente. Minha filha está doente, mestre. Vamos logo, ela está a ponto de morrer. Sabe quando Jesus chegou ali na casa, todo mundo lá de fora certamente chorando, né? Contando, olha, a menina morreu e tal assim. E Jesus falou assim, não, por que vocês estão aí chorando aí? A menina simplesmente está dormindo. E eles começaram a rir. Começaram a rir. Mas Jesus já logo quebrou aquele ambiente de incredulidade. Mas mesmo assim teve algumas resistências. Aí Jesus, quando foi ressuscitar a menina, você percebe que ele chamou os pais da menina e chamou Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Mas por que ele não fez a cura no meio daquela multidão? Porque era um espírito de incredulidade. Você sabe que Deus só atua onde há liberdade para o mover dele. Se tiver um espírito de incredulidade, aquilo impede Deus agir. Então, por isso que nós precisamos de estar unidos aqui, irmãos. Sabe, em pensamento, em unidade, que Deus está presente aqui nesse lugar.
Sabe, a gente precisa de quebrar toda a cadeia do diabo mesmo, que vem muitas vezes na nossa mente. Mas você tem que estar com o coração aberto. Falar, Senhor, eu creio na tua palavra. Eu creio na tua palavra. A tua palavra, ela é viva. Ela é poderosa para mudar e tocar em mim. Sabe, meus irmãos, deixe de ser um crente medíocre. Toque em Jesus nesta manhã. Tão interessante, lá na conferência, uma pastora, amiga nossa, ela, assim que ela chegou em Tampa, né, antes de ir para a conferência, ela não sei se foi subir a escada ou sair do elevador, né? Foi sair do elevador. Rompeu o ligamento do joelho. Aí o que aconteceu? Ela teve de andar de muleta. De muleta, irmãos. Na conferência toda, ela com aquela armadura toda ali na perna, ali, ela andando de muleta. Chegou na hora que o pastor Reinhardt, né, começou a ministrar aquilo do dinheiro que eu falei para vocês. Aí ele chamou os doentes lá na frente. Ela foi a primeira a receber oração, né? Irmãos, orou na hora, foi curado. Arrancou aquela armação todinha ali do joelho, pegou, jogou as muletas de lado, e aí nós fizemos um corredor da bênção lá. Tinha mais ou menos, tinham bem uns 80 pastores, né? Com as pastoras, quase 100. Fez um corredor grande, era mais ou menos umas 500 pessoas ao todo. Nós fizemos um corredor e as pessoas iam na fila passando, né? Mas assim, foi um mover de Deus, né? O Juan, ele estava com um problema no joelho, na hora que chamou, antes de ele chegar lá na frente, ele foi curado. Né? Foi igual aqueles leprosos, né? No meio do caminho eles perceberam que foi curado. Né? Muitas vezes é o que? A nossa atitude de fé. Às vezes Deus ele quer que você saia do seu comodismo. Simplesmente creia nele. Não é? Deus ele quer te curar, você pode ter certeza. Deus não enviou Jesus simplesmente para morrer na cruz, mas ele veio para restaurar a sua vida. Ele veio para curar as suas emoções. Deus veio para curar o seu físico. Talvez você entrou aqui com doença, com algo, né, que você está aí triste, com dúvida no coração. Deus ele quer curar você hoje. Deus ele quer te dar uma vida restaurada. Amém, queridos? Segundo ponto, irmãos. Eu tinha mais para falar, mas vou deixar para a próxima, senão a gente não termina hoje, não. O que nos impede de manifestar a fé? Aquilo que eu falei. Uma visão errada de Deus, a maneira em que você enxerga Deus, vai determinar o resultado. Se você tiver, né, uma fé errada. Outra coisa que impede muitas vezes as pessoas de manifestar a fé é o pecado. O pecado ele tem poder de anular a fé. Embora que Deus sempre esteja presente na nossa vida, Deus ele não muda. Nós que mudamos as atitudes diante de Deus. Deus ele permanece o mesmo. Deus ele sempre é o mesmo. Às vezes, através dos seus erros, você pensa que Deus ele mudou o coração dele. Ao invés de abençoar a sua vida, ele está querendo te amaldiçoar. Mas a grande questão é que isso se chama culpa, acusação. Então, quando você anda através desse espírito de culpa e acusação, a fé ela já não pode mais agir na sua vida. Você tem de ter, não é, um coração liberto, perdoado, porque o perdão ele tem o poder, né, de anular, vamos dizer assim, essas acusações. Amém? Olha só. Dúvida é uma incerteza, a qual traz medo e nos impede de manifestar a fé. Agora, algo muito interessante, irmãos. Às vezes a pessoa tem fé, mas uma fé passiva. Você lembra que eu falei que nós precisamos de ter uma fé atuante, uma fé que tenha atitude, como aquela mulher do fluxo de sangue? A grande questão é, passividade é uma maneira que Deus não age. Se você é uma pessoa que tem fé, diz, não, eu tenho fé. Por exemplo, você está precisando de trabalho.
Você pega e ora de manhã, fala: ô Senhor, me dá um trabalho, eu preciso tanto de um trabalho, Senhor, tem misericórdia de mim, abra as portas. Aí você pega, orou, pronto, aí você pega, cruza os braços, vai dormir. Você acha que você vai alcançar o trabalho? Mas a fé atuante é aquela que você ora, mas você tem que agir. Agora eu vou. Porque Deus já abriu uma porta, você já sabe que aquele dia você vai ter um trabalho. Mas você vai ter que descobrir qual porta que foi aberta para você. Que de repente você bate numa porta, está fechada, mas na próxima vai estar aberta. Aí você vai entender que aquela porta foi a qual você orou naquele dia. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, outra coisa. Diante das situações que nos impede, às vezes, de manifestar a fé, é que a passividade, deixa eu dizer algo interessante, passividade é abrigo de demônios. Deixa eu falar algo, passividade diante da circunstância é abrigo de demônios. O que é isso, pastor? Tipo assim, a sua casa está sendo detonada, o diabo está fazendo festa, e chamando o inferno todinho, né? Para fazer aquela algazarra toda, e você fica passivo diante da situação. Você não ora, simplesmente você aceita. Doença bate na porta da sua casa, o filho está doente, você não ora, não faz nada. Né? Mas como que é a atitude que para nós vencermos isso aí, a atitude de fé? É se posicionar em Deus. Eu não aceito, Senhor. Né? Estava conversando esses dias, né, com o Rogério, eu estava falando, teve um dia lá em casa que o negócio começou a ficar preto. E muitas vezes, sabe qual que é melhor? Sabe aquele espírito maligno que você sabe que está rondando na sua casa, às vezes seus filhos têm que ir lá para a sua cama, que fica com medo? Né? Aí você nutre aqui, não, dorme aqui com o papai, filho. Depois o menino, ele não tem coragem mais de dormir no quarto, aí na hora que ele cresce aquela pessoa insegura. Porque você nutriu isso na vida dela. Mas o contrário a gente tem de manifestar a nossa autoridade. Você tem que chegar, né, e começar a orar pelo seu filho, orar também ali na sua casa e dizer para Satanás: sai daqui em nome de Jesus. Sabe? Eu não aceito nenhuma doença, nenhuma opressão das trevas aqui em casa. Sai agora! Pronto. Irmãos, é o seguinte... O inimigo ele pode vir, né, passar na sua vida, mas ele não pode viver na sua vida. Por exemplo, o passarinho pode passar aqui e fazer uma caca na sua cabeça. Mas você não pode deixar fazer ninho na sua cabeça. E tem muitos crentes aí que deixam o diabo fazer ninho na cabeça dele e ele fica lá, passivo. Né? O bicho está, né, tá chocando na cabeça do camarada. Já está tendo até pintinho novo. Mas por quê? Passividade. Então, Deus ele quer que nós nos posicionemos no Senhor. Posicionemos nele com fé. Amém, irmãos? Então, não deixa demônios, né, te oprimir, mas se posicione. Ore, você que é homem, que é casado, sua mulher estiver passando dificuldade, esses dias um testemunho lá em casa, né? A pastora estava passando por algumas tribulações à noite, sonhando, só aqueles pesadelos. Eu imagino, ela é uma mulher de fé, ela ora, né? Sabe que ela estava orando e não estava resolvendo a situação. Aí ela falou: por favor, ora por mim. Eu falei: tem que orar, né? Fazer o quê? Aí orei, acabou, irmãos, incrível. E ela falou: e não foi aquela oração assim, não. Mas Deus me ouviu. Não teve aquela. Sabe quando você está cansado de noite, doidinho para dormir? Não, Senhor, abençoa aqui. Mas deixa eu te dizer, a sua atitude, amado, muda o cenário. Deus, deixa eu te dar uma dica aqui. Você que é homem, você que é sacerdote, se tem problema na sua casa, às vezes os homens ficam esperando, porque as mulheres têm a tendência de orar mais que os homens, isso é algo mais natural. Que é aquele espírito de mãe, né, protetor, quer orar por tudo, preocupa com tudo.
Mas o homem é mais tranquilão, né? Passivão, vai dar tudo certo, né, Felipe? Não esquenta não. Deus vai providenciar tudo, né? Mas a mulher não, se ela não tiver certeza que tem dinheiro lá na conta, pagar pelo menos 3 meses de conta, ela não está tranquila. Homem não, está no dia 29 do mês, falta 2 dias para pagar o aluguel. Eu falei, não, Deus proverá, não esquenta não. Mas é assim que funciona o homem, né? Mas o homem ele tem mais fé, mas a mulher é mais emotiva, né? Ela tem essa questão de preocupar demais. Mas deixa eu te dizer algo, nós precisamos de ter uma atitude para abençoar nossas esposas, irmãos. Abençoa a sua esposa, né? Profetiza, filho do homem, né? Profetiza. Aleluia, glória a Deus. Vamos voltar aqui, senão vai começar a sair outras coisas aqui. Vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Vamos partir para o último aqui, irmãos. Agora a chave dessa palavra é: os pecados perdoados é a garantia para termos uma fé ousada. Deixa eu dizer algo. Quando aquele paralítico, né, chegou ali na casa de Jesus, porque ele temporariamente teve uma casa de verão lá em Cafarnaum, né? Chegou na casa de Jesus, eles romperam o telhado e os 4 amigos do paralítico certamente arrumou uma corda emprestada naquela hora aí e desceu, ou senão cortou lá do cavalo, estava lá, né? E desceu a cama pelo telhado. Jesus olhou para cima e todo mundo, né, cheio ali na casa dele, falou: filho, tenha bom ânimo, seus pecados estão perdoados. Ele nem pediu perdão, para que Jesus estava perdoando o pecado? É que, deixa eu te dizer algo, no momento que você sabe que seus pecados foram perdoados, você vai ter fé para receber o milagre. Isso aqui é chave, irmãos. Isso aqui é um rema para a sua vida. No momento que você anda, não é? Livre no espírito, livre de culpa, livre de condenação, automaticamente você está com o caminho aberto para o mover de Deus. Sabe, a fé, ela é ativada quando você recebe o perdão. Sabe, o perdão, ele abre uma porta tamanha na sua vida. Deixa eu te dizer. É algo interessante que a Bíblia não fala para você pedir perdão para Deus. Mas a Bíblia diz para você confessar os seus pecados para Deus. Porque se você hoje falar: oh, Deus, me perdoa, tem misericórdia, perdoa, Jeová. Aí Deus vai falar: mas espera aí, de novo? 2000 anos atrás já te perdoei. Simplesmente você tem que receber a bênção. Ou você quer que Cristo morra novamente por você? Eu creio que a obra da cruz já foi consumada. E o sangue dele, hoje, ele está disponível para nós confessarmos. Mas isso é para você ficar livre da sua consciência. Entendeu? Se você confessar, você vai crer que ele já te perdoou, porque nós temos um advogado diante do Pai. Amém, queridos? E nós precisamos de ter uma consciência limpa diante de Deus. Uma consciência limpa diante de Deus é remédio para a nossa alma, sabia? Sabia que a falta de perdão traz doença para o corpo físico? Mas quando você recebe perdão, o perdão traz cura. O perdão, deixa eu te dizer, acho que você não ouviu. O perdão traz cura, irmãos. O perdão de Deus traz cura na sua vida. No momento que você entende que Deus já te perdoou, você vai ter atitude diferente. Mas se você acha que Deus, pelo fato de você ter errado em algo na sua vida, que Ele está querendo te fulminar e mandar uma maldição maligna na sua vida, a sua fé ela começa a ser abalada. Mas esse não é aquilo que Deus estabeleceu. O que nos dá garantia? É que quando nós cremos no sangue de Cristo Jesus, Ele nos dá ousadia para entrarmos diante do trono da graça.
né? Está lá em Hebreus, você entra com ousadia. Você entra com ousadia e fala, rapaz, o cara pecou agora mesmo, agora ele já está entrando aqui diante do trono de Deus. Isso é ousadia demais. O capeta não entende, nem os anjos de Deus. Por quê? Porque o sangue de Jesus, ele é poderoso. Por isso que os anjos não podem pregar o evangelho, eles nunca pecaram. E quando eles veem isso acontecer, fala, gente, isso aí eu não compreendo. Porque isso é grande demais. Não há nada grande e nem feio para Deus que não seja o suficiente que o sangue de Jesus venha purificar. Sabe? Então hoje nós vamos fazer algo aqui, irmãos. Eu gostaria de chamar aqui os líderes de célula na frente. Apesar que quando Deus me deu essa direção, eu queria chamar o contrário. Eu queria chamar os irmãos que não são líderes para orar. Por quê? Porque senão a gente começa a ensinar uma coisa e fazer outra. Porque se cada crente é um ministro, então não é cada líder que é um ministro. Mas eu quero estabelecer aqui para você entender que não são pessoas especiais que Deus escolhe, mas são pessoas separadas, santas, que todos nós somos. Nós somos comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Todos nós somos iguais diante de Deus. E Deus, ele colocou unção sobre a sua vida. Então nós vamos orar nessa hora. Eu convido aqui os líderes mesmo de célula aqui à frente. Todos.